A luta livre profissional pode transformar atletas em superestrelas, dando-lhes fama, fortuna e muito mais. Mas para cada lutador que se aposenta confortavelmente, há muitos que perdem tudo quando os holofotes se apagam. Enquanto alguns fazem investimentos inteligentes, outros caem na ruína financeira devido a decisões ruins, vícios ou problemas legais. Gastos luxuosos, empreendimentos comerciais fracassados e demônios pessoais deixaram muitas ex-estrelas da WWE sem dinheiro, lutando apenas para sobreviver. E poucos são os que se recuperam. O caminho para o sucesso na luta livre é difícil, mas permanecer no topo é ainda mais difícil. Hoje, estamos analisando os lutadores que já tiveram tudo, mas perderam tudo depois de deixar a WWE. Ric Flair. Ric Flair já definiu o luxo no wrestling profissional: andar de limusine, voar de jato, usar Rolex. Mas, por trás dos ternos caros e da personalidade grandiosa, o Nature Boy estava se afogando em problemas financeiros. Apesar de ter ganhado milhões ao longo de sua carreira de décadas, os gastos extravagantes de Flair, os vários divórcios e os fracassos comerciais o deixaram constantemente sem dinheiro. Suas dificuldades ficaram evidentes após sua emocionante partida de aposentadoria da WWE contra Shawn Michaels na WrestleMania 24. Embora os fãs pensassem que Flair iria se aposentar, sua realidade financeira estava longe de ser glamurosa. Em 2007, Flair tentou entrar no mundo dos negócios com a Ric Flair Finance, mas em um ano a empresa foi à falência. Além disso, Flair estava envolvido em vários processos judiciais com grandes promoções de luta livre, incluindo a Ring of Honor, que o processou por não comparecer a vários eventos. Sem o salário da WWE, as finanças de Flair entraram em colapso, levando-o a tomar decisões desesperadas, como lutar pela TNA em 2010, apesar de já ter se aposentado. Posteriormente, ele admitiu que cada salário que ganhava na TNA ia direto para o pagamento da pensão alimentícia de 3 ex-mulheres e para a quitação de dívidas fiscais. Suas dificuldades financeiras não se deviam apenas a más decisões comerciais. O estilo de vida luxuoso de Flair e seus problemas com álcool pioraram com o passar dos anos. Ele chegou a ser acusado em um incidente de raiva na estrada em 2005. Em meio a tudo isso, um homem sempre o ajudou: Vince McMahon. Em um determinado momento, McMahon emprestou pessoalmente a Flair os 800 mil reais para ajudá-lo a pagar dívidas e multas legais. Eu devia ao Vince. Paguei ao Vince. Ele me deu um empréstimo de os 800 mil reais e me disse para declarar falência. Eu sabia que não conseguiria viver comigo mesmo se o fizesse, revelou Flair mais tarde. Mesmo depois de pagar algumas de suas dívidas, Flair lutou para manter a estabilidade financeira. Nos últimos anos, ele lançou de tudo, desde bebidas energéticas, até sua própria marca de maconha, tentando desesperadamente gerar renda. Apesar de seu status lendário, a história de Flair prova que mesmo as maiores estrelas não estão imunes à ruína financeira. Hulk Hogan. Se há um homem que personificou o boom da luta livre, esse homem foi Hulk Hogan. A superestrela transformou a WWE em uma potência global na década de 1980 e depois revolucionou a WCW na década de 1990. Hogan não era apenas um lutador de luta livre, ele era um ícone da cultura pop. E com isso, ganhou milhões de dólares, desde o salário da luta livre até papéis em filmes, vendas de mercadorias e acordos de endosso. Em seu auge, ele foi um dos atletas mais bem pagos do mundo, mas, apesar de sua imensa riqueza, Hogan se viu em apuros financeiros mais de uma vez. Durante anos, Hogan desfrutou de um estilo de vida extravagante, possuindo várias mansões, carros de luxo e um jato particular. Mas as coisas mudaram drasticamente em 2009, quando sua esposa, Linda, pediu o divórcio após 26 anos de casamento. O acordo de divórcio foi brutal. Linda ficou com 70% de seus ativos líquidos, um acordo de propriedade de os 3 milhões de reais, uma participação de 40% nos vários negócios de Hogan e uma parte significativa de seus ganhos futuros. Praticamente da noite para o dia, o homem que antes tinha tudo ficou lutando para manter suas finanças em pé, uma fortuna que foi estimada em os 30 milhões deles antes do divórcio. A situação ficou ainda pior quando Hogan se viu envolvido em um dos processos judiciais mais infames da história da mídia. Em 2012, uma
fita de sexo com Hogan foi vazada pela Gawker, levando a uma batalha legal que durou anos. Hogan processou a empresa de mídia por invasão de privacidade e, em uma reviravolta chocante, ganhou uma enorme sentença de 140 milhões de dólares em 2016. A Gawker acabou fazendo um acordo de os 31 milhões de dólares antes de fechar completamente as portas. Embora o pagamento tenha ajudado Hogan a recuperar algumas de suas perdas, ele não apagou os anos de dificuldades financeiras que o precederam. Apesar de seus contratempos, Hogan conseguiu reconstruir sua marca por meio de vários empreendimentos, incluindo um retorno à WWE, aparições pessoais e acordos comerciais. Ele lançou um restaurante, o Hogan's Beach, e se envolveu em tudo, desde bebidas energéticas até reality shows. Embora talvez nunca mais atinja o nível financeiro de seus dias de glória, Hogan provou que, mesmo depois de perder quase tudo, ele ainda consegue encontrar uma maneira de hulk up e permanecer relevante. Em 2025, estima-se que o patrimônio líquido de Hulk Hogan esteja em torno de os 25 milhões. Lex Luger. Lex Luger já foi posicionado como o próximo Hulk Hogan da WWE, um herói musculoso e totalmente americano, destinado a levar a empresa para o futuro. Com seu físico esculpido e carisma inegável, ele foi colocado sob os holofotes, chegando até a bater no corpo de Yokozuna em um golpe patriótico a bordo de um porta-aviões. Mas, apesar do apoio do marketing da WWE, Luger nunca se conectou totalmente com o público, e seu impulso no evento principal fracassou. Em 1995, ele foi para a WCW, assinando um contrato lucrativo de 150 mil dólares por ano, que mais tarde se transformou em contratos de 7 dígitos, pois ele se tornou uma das principais estrelas da empresa. Por um tempo, Luger prosperou financeiramente, ganhando milhões durante os anos de pico da WCW, aproveitando o sucesso das Monday Night Wars. Porém, quando a WCW foi comprada pela WWE em 2001, Vince McMahon, bought my competition. Ele ficou sem contrato e sua carreira desandou rapidamente. Sua vida pessoal entrou em uma espiral em 2003, quando ele foi preso várias vezes em apenas alguns meses. Sua namorada, Miss Elizabeth, faleceu tragicamente de uma overdose de drogas enquanto morava com ele e, embora Luger não tenha sido acusado pela morte dela, foi preso por posse de drogas quando a polícia encontrou 1.700 pílulas ilegais e esteroides em sua casa. Ele enfrentou 13 acusações criminais e gastou quase todos os dólares que tinha em honorários advocatícios, multas judiciais e dinheiro para fiança, supostamente mais de 250 mil reais em despesas legais. Em meados da década de 2000, Luger já estava com dificuldades financeiras, mas as coisas mudaram em 2007, quando ele sofreu um derrame espinhal que o deixou temporariamente paralisado do pescoço para baixo. Ele passou anos em uma reabilitação médica cara, afundando ainda mais na ruína financeira. Embora tenha recuperado alguma mobilidade, em 2021 sua condição piorou e ele passou a depender permanentemente de uma cadeira de rodas. Agora, sem um tostão e dependente do programa de bem-estar da WWE para obter apoio, Luger faz aparições pagas em convenções para se manter à tona. Ele continua sóbrio e ativo na comunidade de luta livre, até mesmo participando da AEW Revolution em 2024 para assistir à partida de aposentadoria de seu amigo de longa data Sting. Lex Luger, que já foi uma superestrela multimilionária, agora está lutando para sobreviver, um grande contraste com o homem que a WWE esperava que fosse sua maior estrela. Sunny Tammy Lynn Sitch, mais conhecida pelos fãs de luta livre como Sunny, já foi considerada a primeira verdadeira diva da WWE, uma figura inovadora que redefiniu o papel das gerentes femininas nos anos 90. No auge de sua carreira, ela foi uma das mulheres mais baixadas na internet, uma das maiores vendedoras de mercadorias e uma presença fundamental na tela da atitude era da WWE. Mas a história de Sunny não é uma história de longevidade e sucesso. É
é uma história de autodestruição, prisões repetidas e uma trágica queda em desgraça que terminou com uma sentença de 17 anos de prisão. Embora Sunny nunca tenha ganhado tanto quanto os superstars masculinos de sua época, ela ainda ganhava 6 dígitos por ano durante seu período na WWE, com renda adicional proveniente de aparições e oportunidades como modelo. Mas à medida que seu papel no ringue diminuía e as lutas pessoais tomavam conta, esse dinheiro desapareceu rapidamente. Em meados da década de 2000, ela estava financeiramente instável, dependendo de eventos independentes de luta livre e de serviços financiados por fãs, como o OnlyFans, para sobreviver. Seus problemas com a lei começaram em 2012, quando ela foi presa 5 vezes em 4 semanas por acusações que incluíam conduta desordeira, roubo e violação de uma ordem de proteção. A partir daí, as coisas só pioraram, pois ela desenvolveu um padrão de dues e prisões que se estendeu por anos. Entre 2015 e 2018, ela foi condenada várias vezes por dirigir embriagada, acumulando honorários advocatícios que a deixaram em ruínas financeiras. Apesar de seu histórico criminal, a WWE nunca a removeu de seu Hall of Fame, no qual ela foi introduzida em 2011. No entanto, a empresa se distanciou dela à medida que seus problemas legais se acumulavam. A gota d'água veio em março de 2022, quando ela se envolveu em um acidente de carro fatal na Flórida. Dirigindo sob a influência de uma licença suspensa, ela bateu em outro veículo, matando um homem de 75 anos. Ela foi presa e acusada de homicídio culposo, dirigir embriagada e vários outros delitos. Em 27 de novembro de 2023, Sunny foi condenada a 17 anos de prisão, com mais 8 anos de liberdade condicional após sua libertação. Embora ela já tenha sido uma figura adorada na luta livre, seu legado agora é ofuscado pela tragédia, tornando-a um dos nomes mais infames da história da WWE. Dynamite Kid. O cenário da luta livre moderna deve muito a The Dynamite Kid. Um verdadeiro pioneiro, Tom Billington misturou a luta livre técnica britânica com o estilo forte japonês e a lucha livre mexicana, criando um estilo rápido e contundente que influenciou toda uma geração de lutadores. Se você já viu um snap suplex, um diving headbutt ou um powerbomb de alto impacto, é bem provável que Dynamite Kid tenha contribuído para que esses movimentos se tornassem um elemento básico da luta livre. Mas, embora seu estilo no ringue tenha sido revolucionário, ele também teve um custo devastador. Seu corpo quebrou muito antes do fim de sua carreira. Dynamite Kid fez parte dos lendários British Bulldogs ao lado de Davey Boy Smith e durante sua carreira na WWE e no Japão na década de 1980, eles foram uma das equipes mais empolgantes do mundo. Mas, nos bastidores, o estilo imprudente de Billington no ringue e sua reputação de agressivo na vida real fizeram dele uma figura controversa. Ele se levou ao limite absoluto, lutando com graves lesões nas costas e nas pernas que nunca foram tratadas adequadamente. O preço de sua luta de alto impacto o alcançou em 1996, quando sofreu uma convulsão em um aeroporto japonês após sua luta de aposentadoria. Apenas um ano depois, sua condição piorou. Ele perdeu toda a sensibilidade da perna esquerda, forçando-o a se aposentar mais cedo e deixando-o incapaz de trabalhar. Sem uma renda estável e com as contas médicas se acumulando, a situação financeira de Dynamite Kid desmoronou. Ele havia ganhado um bom dinheiro durante sua carreira, lutando em todo o mundo, mas grande parte desse dinheiro foi gasto em analgésicos, tratamentos médicos e problemas legais decorrentes de controvérsias passadas. No início dos anos 2000, ele estava completamente falido. Em 2016, sua esposa iniciou uma campanha no GoFundMe com o objetivo de arrecadar os 25 mil reais para facilitar o retorno de Billington de uma instituição de saúde para casa. Ela ressaltou que, apesar das contribuições de Billington para o setor de luta livre, eles não recebiam royalties nem apoio da WWE, o que agravava sua situação financeira. Em seus últimos anos, Billington ficou confinado a uma cadeira de rodas, paralisado da cintura para baixo e incapaz de cuidar de si mesmo. Em 5 de dezembro de 2018, Billington faleceu em seu 60º aniversário, após anos de luta contra graves complicações de saúde. Um resultado dos perigos físicos e financeiros que vem com o fato de levar o corpo além de seus limites, na busca da grandeza do wrestling. Scott Hall.
Scott Hall foi um dos lutadores mais carismáticos e influentes dos anos 90, seja como Razor Ramon na WWE ou como membro fundador da NWO na WCW. No auge de sua carreira, Hall estava ganhando milhões, com a WCW, supostamente pagando a ele cerca de os 1,4 milhão por ano durante seu tempo na empresa. Mas enquanto seu melhor amigo Kevin Nash conseguia manter suas finanças sob controle, as lutas de Hall contra o abuso de substâncias levaram a uma espiral descendente que drenou sua fortuna e quase lhe custou a vida. Os demônios de Hall começaram muito antes de ele entrar em um ringue de luta livre. Em 1983, antes mesmo do início de sua carreira de lutador, ele foi acusado de homicídio em segundo grau após atirar em um homem do lado de fora de um clube de striptease enquanto trabalhava como segurança. Embora as acusações tenham sido retiradas por falta de provas, Hall admitiu mais tarde que o incidente o assombrou pelo resto de sua vida e provavelmente desempenhou um papel em suas lutas contra o vício. Na verdade, os problemas pessoais de Hall pioraram quando ele assinou com a WCW em 1996. Com um contrato enorme e mais liberdade, seu abuso de drogas e álcool aumentou, tornando-se tão grave que a WCW chegou a usá-lo como parte de uma história. Quando a WCW foi extinta em 2001, Hall já havia queimado as pontes com a maioria das grandes promoções de luta livre devido ao seu comportamento errático. Ele retornou brevemente à WWE em 2002, mas foi dispensado após apenas 2 meses devido a problemas relacionados a substâncias. Sua carreira nunca se recuperou totalmente e, sem uma renda estável, suas finanças se deterioraram rapidamente. Em 2013, Hall estava vivendo quase na pobreza, sofrendo de graves problemas de saúde e precisando desesperadamente de uma prótese de quadril que não podia pagar. Foi nesse momento que o anjo da guarda da luta livre, Diamond Dallas Page, entrou em cena. DDP lançou uma campanha de crowdfunding para ajudar a cobrir as despesas médicas de Hall, arrecadando mais de 110 mil hires dos fãs de luta livre e de outros lutadores. Com a orientação de DDP, Hall conseguiu ficar sóbrio e, em 2014, foi introduzido no Hall of Fame da WWE, parecendo mais saudável do que nunca. Apesar de ter reconstruído sua vida, o passado de Hall acabou por alcançá-lo. Depois de sofrer complicações de uma cirurgia no quadril, ele faleceu em março de 2022, aos 63 anos de idade. Embora tenha conseguido dar a volta por cima em seus últimos anos, a história de Scott Hall continua sendo um exemplo trágico de como até mesmo as maiores estrelas podem cair quando as lutas pessoais ofuscam o sucesso profissional. Daphne foi uma das personagens mais singulares e inesquecíveis da luta livre feminina, conhecida por sua personalidade sinistra e seu estilo destemido no ringue. Mais lembrada por seu tempo na WCW e mais tarde na TNA, ela se tornou uma das favoritas dos fãs por seus maneirismos góticos e desequilibrados e por sua disposição de sofrer punições em combates hardcore. No entanto, esse mesmo destemor levou a consequências devastadoras para ela, tanto física quanto financeiramente. Mas depois de deixar a WCW e durante seu tempo na TNA, Daphne sofreu várias concussões e danos graves ao seu corpo, principalmente em combates hardcore e entre gêneros. Um dos incidentes mais infames ocorreu em 2010, quando ela foi estrangulada por Abyss em uma tábua de arame farpado. As lesões que ela sofreu nesses combates resultaram em despesas médicas que ultrapassaram os 26 mil, uma quantia impressionante para alguém que não estava ganhando dinheiro de primeira linha no setor. Quando ela procurou ajuda financeira da TNA, a empresa se recusou a cobrir seus custos, alegando que ela era uma contratada independente e, portanto, não tinha direito à indenização dos trabalhadores. Frustrada e sem opções, Daphne tomou medidas legais e entrou com um pedido de indenização por acidente de trabalho contra a TNA, mas o processo esgotou ainda mais suas finanças. Quando resolveu o caso em 2013, ela já estava falida e foi forçada a arcar sozinha com as despesas médicas e jurídicas. Outrora uma parte vital da crescente divisão feminina da TNA, ela se viu deixada de lado e lutando para encontrar trabalho. Sem uma fonte de renda estável, ela dependia de pequenas aparições na luta livre independente e de agendamentos em convenções, mas o dinheiro nunca era suficiente para recuperar a estabilidade. Tragicamente, em setembro de 2021, Daphne tirou a
própria vida depois de postar uma angustiante transmissão ao vivo na qual falava sobre sua dor e suas lutas. Seu falecimento causou comoção na comunidade da luta livre, provocando conversas sobre saúde mental, vida pós-luta livre e a falta de cuidados médicos adequados e segurança financeira para os artistas. Sua história continua sendo um exemplo desolador do impacto físico e emocional que a luta livre profissional pode causar em seus astros, especialmente quando deixados sem o apoio de que precisam desesperadamente. Joey Mercury. A história de Joey Mercury é uma história de fama ascendente, baixos devastadores e um salvador inesperado. Como membro da M&M, ao lado de Johnny Nitro e Melina, Mercury tornou-se 3 vezes campeão da equipe de combate da WWE e uma das estrelas jovens mais empolgantes de meados dos anos 2000. Entretanto, seus demônios pessoais eram profundos. Seu vício em drogas começou quando ele tinha apenas 15 anos de idade e estar na estrada com lutadores que dependiam de analgésicos para administrar seus horários brutais só piorou as coisas. Sua carreira deu uma guinada sombria em 2006, quando sofreu uma lesão horrível em uma escada no WWE Armageddon, quebrando o nariz e o osso orbital. Apesar de retornar com um protetor facial, seus problemas de dependência pioraram, levando a WWE a dispensá-lo em 2007. Até o próprio Vince McMahon teria feito uma intervenção, mas as dificuldades de Mercury continuaram. Ele se movimentou no cenário independente, mas sem a segurança financeira da WWE. Sua situação se deteriorou. Em 2009, ele estava à beira da falta de moradia, com sua casa hipotecada e sem dinheiro. Nesse momento de desespero, CM Punk entrou em cena. Punk, que estava em alta na WWE na época, continuava sendo um dos amigos mais próximos de Mercury. Em vez de deixar seu amigo perder tudo, Punk passou um cheque de 6 dígitos para comprar a casa de Mercury, garantindo que ele tivesse um lugar para ficar enquanto trabalhava para reconstruir sua vida. Determinado a dar a volta por cima, Mercury ficou limpo e retornou à WWE em 2010, juntando-se à Straight Edge Society de CM Punk como executor. Embora sua carreira no ringue nunca tenha se recuperado totalmente, ele passou a atuar nos bastidores como produtor, tornando-se um mentor importante para os talentos mais jovens. Seu trabalho com o The Shield lhe rendeu imenso respeito, com Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose, creditando-o como uma importante influência. Mais tarde, ele assumiu um papel na tela como parte da J&J Security, interpretando o lacaio corporativo ao lado de Jamie Noble no reinado de Seth Rollins no WWE Championship. Apesar de ter chegado ao fundo do poço, Joey Mercury reconstruiu sua vida e sua carreira, uma história de retorno que não teria sido possível sem a lealdade de um verdadeiro amigo, CM Punk. Kamala. Na era de ouro da luta livre, Kamala era um nome que causava medo nos corações dos fãs e dos adversários. Chamado de The Ugandan Giant, o gigante de Uganda, ele foi um dos primeiros lutadores a usar pintura corporal tribal e uma personalidade selvagem e imprevisível, o que o tornou uma figura única e aterrorizante no ringue. Com uma altura superior à de seus oponentes e lutando descalço, Kamala era um monstro que lutou contra algumas das maiores estrelas da WWE, incluindo Hulk Hogan, The Undertaker e Andre the Giant. Mas, embora seu personagem parecesse maior do que a vida, o homem por trás da pintura, James Harris, estava lutando contra uma realidade muito menos glamurosa. Apesar de ter trabalhado para a WWE durante um de seus períodos de maior sucesso, Kamala nunca teve as recompensas financeiras que muitos de seus colegas tiveram. Ao contrário das principais estrelas que ganhavam milhões em contratos garantidos, Harris recebia uma fração do que os outros ganhavam. Mais tarde, ele revelou que, em algumas de suas maiores lutas, ganhava apenas $500 por noite, enquanto seus oponentes ganhavam 10 vezes mais. Sem nenhum contrato de longo prazo ou rede de segurança financeira, os anos de Kamala após a luta livre se tornaram uma batalha pela sobrevivência. À medida que envelhecia, sua saúde entrou em declínio acentuado. Os anos de luta em superfícies duras sem calçados contribuíram para o diabetes grave
grave e a pressão alta, e em 2011, os médicos foram forçados a amputar sua perna esquerda. Um ano depois, sua perna direita também foi amputada abaixo do joelho, deixando-o incapaz de trabalhar. Sem economias e sem plano de aposentadoria, Kamala passou a depender dos cheques por invalidez e a vender cadeiras de madeira feitas à mão apenas para atender às necessidades básicas. Em agosto de 2020, Kamala faleceu aos 70 anos de idade após contrair Covid-19, marcando um fim trágico para a vida de um homem que já havia sido uma das figuras mais inesquecíveis da luta livre. Batista. Quando Batista deixou a WWE em 2010, ele era uma das maiores estrelas do wrestling profissional. 6 vezes campeão mundial, The Animal dominou o ringue. Foi o protagonista do WrestleManias e construiu uma base de fãs que o via como uma das maiores atrações da WWE. Mas, apesar de seu sucesso, Batista não estava satisfeito. Ele queria entrar em Hollywood e provar seu valor como ator, assim como The Rock havia feito antes dele. Assim, no auge de sua carreira, ele tomou uma decisão ousada. Abandonou a WWE sem um plano alternativo. No início, as coisas pareciam promissoras. Batista havia ganhado milhões na WWE, possuía carros de luxo e levava um estilo de vida sofisticado. Mas Hollywood não estava esperando por ele de braços abertos. Ao contrário de The Rock, que teve uma transição tranquila para o cinema, Batista teve dificuldades para conseguir papéis. Ele foi à falência apenas 8 meses depois de deixar a WWE e perdendo quase tudo o que tinha. Em uma entrevista, ele admitiu: "Eu saí por cima, eu estava muito confortável, estava ganhando muito bem e saí. Depois passei fome por 3 anos, fiquei sem dinheiro e perdi tudo. Não conseguia arrumar um emprego." Determinado a provar seu valor, Batista se recusou a voltar à luta livre apenas para ganhar dinheiro. Ele lutou contra rejeição após rejeição, esperando por sua grande chance. Esse momento finalmente chegou em 2014, quando ele foi escalado para o papel de Drax, o Destruidor em Guardiões da Galáxia, e ganhou os 1,4 milhão por essa interpretação. A partir daí, a carreira de ator de Batista explodiu. Ele estrelou em sucessos de bilheteria como Spectre, Blade Runner, 2049, Dune e Knock at the Cabin. Ele até retornou à WWE por breves períodos, incluindo sua última luta contra Triple H na WrestleMania 35, antes de se aposentar oficialmente da luta livre. Hoje, Batista é um dos mais respeitados lutadores que se tornaram atores em Hollywood. Sua jornada de superstar da WWE, a falido e de volta ao topo, é um testemunho de sua resiliência, provando que, às vezes, correr os maiores riscos leva às maiores recompensas. Você acha que há outros lutadores que poderiam estar nessa lista? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.